Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o porquê do sofrimento do crente. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Tiago, capítulo 5, versículos de 10 a 11, que diz assim: Meus irmãos, tomai por exemplos de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? O que causa o sofrimento do crente? Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, o sofrimento de um crente não pode ser explicado, mas muitas e muitas vezes a sua razão de ser foi interpretada de maneira incorreta. Muitos cristãos que estão sofrendo se preocupam demais em achar a causa de sua angústia e se esgotam de tanto questionar, dizendo assim: a minha doença é um castigo pelos meus pecados? Ou será que Deus quer me disciplinar, me educar, me purificar, me transformar através do sofrimento, me preparar para o seu reino e a sua glória? É claro, meus irmãos, que existem castigos mandados por Deus, mas nem de longe todo o sofrimento físico ou emocional, toda derrota, toda fome ou tormento podem ser explicados dessa maneira. Quem recebeu Jesus em sua vida por meio da fé não sofre por causa da ira de Deus ou por castigo, mas sim, o sofrimento é uma provação e é igualmente um meio pedagógico que o Senhor usa na vida dos crentes. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 11 e Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Depois os irmãos poderão conferir. Mas não são raras as vezes em que o agir de Deus e a sua direção em nossas vidas continuará sendo um mistério para nós, principalmente quando Ele manda sofrimento e tristeza. Irmãos, não queremos deixar passar despercebido o fato de que nem todo sofrimento tem a amável correção do Senhor como alvo final, pois existem sofrimentos que nascem do ódio satânico, e se os mesmos nos alcançam, foi porque o Senhor permitiu. Irmãos, os sofrimentos de Jó, por exemplo, não vieram de Deus. Também não havia motivo para correção na vida desse homem, pois Jó vivia completamente dentro do que agradava ao Senhor e ele era irrepreensível, o que foi confirmado pelo próprio Deus. Os sofrimentos de Jó foram provocados pelo maligno. Assim diz a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 6
até o versículo 19, que os irmãos poderão conferir depois em suas Bíblias. Os Salmos e Provérbios também falam do sofrimento do crente. Queridos irmãos, queridos amigos, analisaremos alguns pontos nesta mensagem que elucidarão as razões para o sofrimento do crente. Primeiro, veremos as causas. Depois, consideraremos os efeitos e os resultados da ação de Deus na vida de quem se mantém fiel a Ele. Destacaremos, assim, 3 temáticas sobre o sofrimento do crente. Primeiro, por que sofre o crente? A resposta direta que temos é por causa do pecado. Irmãos, todos nós estamos debaixo do pecado. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Jesus disse que no mundo todos nós teremos aflições. Em João capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que sofre o crente? Segundo, por causa de suas atitudes. Irmãos, as nossas decisões erradas nos levam ao sofrimento. A Bíblia diz que Davi sofreu as duras consequências de seus erros. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, diz assim: então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Aqui, meus irmãos, as intenções de Davi não agradavam nem um pouco a Deus. Por que sofre o crente? Terceiro, por causa de Cristo. Irmãos, somos bem-aventurados porque o mundo nos odeia. Em João capítulo 15, versículo 18 e 19, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Somos perseguidos por amor de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Por que sofre o crente? Quarta, por causa dos atos da soberania de Deus. Irmãos, Deus tem os seus desígnios, mas um passarinho não cai na terra sem que ele permita. E até os nossos fios de cabelo estão contados. Em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitio,
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Segundo, quais os objetivos do sofrimento? Primeiro, alertar para que não nos esqueçamos de Deus. Irmãos, Deus não permitiu que todas as nações inimigas fossem destruídas para provar se Israel seria obediente aos seus mandamentos. A Bíblia diz assim em Juízes, capítulo 2, versículos de 20 a 23. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Segundo, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, nessa passagem, nós vamos aprender que durante a perseguição, a igreja primitiva orou a Deus e o lugar onde os crentes estavam reunidos moveu-se. Em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja orou e Pedro foi libertado da prisão. Atos capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Manassés orou e obteve as misericórdias de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, diz assim: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Terceiro, ensinar a confiarmos em Deus. Irmãos, o sofrimento na Ásia ensinou Paulo a confiar mais no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A história do apóstolo Paulo incentiva-nos a não confiarmos em nossa própria capacidade. Quarta, motivar o crescimento espiritual. A tribulação produz a paciência, que produz a experiência, que produz a esperança, que não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Assim diz a Bíblia em Romanos, capítulo 5,
versículos de 3 a 5. Quinto, despertar para o conhecimento da lei do Senhor. No Salmo 119, versículo 71, o salmista diz ter sido boa a aflição para que aprendesse a lei do Senhor. Irmãos, infelizmente, muitos crentes só leem a Bíblia quando passam por provações. Essa é uma grande verdade. Sexto, corrigir áreas vulneráveis da vida. Assim diz a Bíblia, em Neemias capítulo 1, versículos de 6 a 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmãos, aqui nós vimos que Neemias orou, reconhecendo que ele e o povo tinham pecado e precisavam consertar-se perante Deus. Tão bom seria, meus irmãos, se nós hoje seguíssemos o exemplo de Neemias em orar, reconhecer e procurar se acertar perante Deus. Quão bom seria. Sétimo, promover a unidade dos verdadeiros cristãos. Consideremos, meus irmãos, que quando o sofrimento é geral, a exemplo da igreja primitiva, não temos tempo de murmurar. Porém, quando o sofrimento é pessoal, manifestam-se os verdadeiros cristãos. A Bíblia diz que quem fizer o bem ceifará ao seu tempo. Assim diz Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. Efésios, capítulo 6, versículo 8. Oitavo, produzir experiências para ajudar os outros. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, vimos aqui neste texto que o Pai de todas as consolações ajuda-nos nas tribulações, para que possamos consolar os que estão em alguma tribulação. Nono, revelar os mistérios de Deus. Foi da prisão que Paulo escreveu cartas motivando os filipenses, os colossenses, os efésios e Filemão. A maior revelação da Bíblia, o Apocalipse,
foi escrita em um exílio na ilha de Patmos. 10º, gerar poder incomparável. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, vimos neste texto que Paulo, mesmo se sentindo enfraquecido por causa das lutas, tinha prazer nas necessidades, porque nele existia o poder de Deus. 11º, motivar a conquista de grandes vitórias. As maiores vitórias aconteceram por meio de sofrimento. Em Lucas capítulo 24, versículo 26, diz que o próprio Jesus padeceu para entrar na sua glória. Cristo foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todos os nomes, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Assim diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11. Irmãos, em Juízes capítulo 8, versículo 4, diz que quando a luta estiver grande, devemos fazer como Gideão, que estava cansado, mas continuou perseguindo os seus inimigos. 3º, de que forma devemos visualizar o sofrimento de acordo com os exemplos de Paulo? Primeiro, considerar a tribulação um peso eterno de glória. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É a palavra de Paulo, meus irmãos. 2º, visualizar por meio da fé. Irmãos, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo podia perceber a fantástica ação de Deus que o ajudava a não ser destruído. Por isso, achou a tribulação leve e momentânea, que produzia peso de glória. 3º, ter uma prioridade. Nós observamos que Paulo atentava para as coisas que não se veem, pois são eternas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso, a nossa visão não está na luta, mas na eternidade. Devemos considerar que Pedro também visualizou o sofrimento de forma diferenciada, como um caminho para o aperfeiçoamento. Vejam o que diz a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará
e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém? Portanto, meus irmãos, meus amigos, cada um de nós vive a dimensão de adversidade que tem de passar, pois a luta é terrível. Porém, o Senhor está preparando uma grande vitória e nós seguiremos em frente, usando-o como instrumento de consolação para outras pessoas. Continuemos caminhando, meus irmãos, e fazendo o bem ao nosso próximo. Amém? E que Deus nos abençoe.